Quem é que não reconhece uma inflamação? Me conta aí. Aquele corte vermelho e dolorido, o dedo quente e inchado quando a gente bate com um martelo, ou até mesmo aquele vergão irritado de uma picada de inseto. Bom, acontece que todos esses sinais são sinais externos do processo iniciado por muitos sistemas em nosso corpo em resposta a um perigo, na forma de uma lesão física, uma infecção, ou até mesmo o nosso próprio corpo não se comportando como deveria. A inflamação é uma resposta vital de curto prazo a qualquer insulto repentino que ocorra com o nosso corpo, seja uma lesão, uma infecção ou ambos. Existem proteínas mensageiras que são conhecidas como citocinas, que são liberadas no local da lesão a fim de sinalizar o perigo. E aí então o nosso sistema responde com as ferramentas adequadas a fim de resolver o problema. Dor, inchaço, vermelhidão e calor são sinais externos clássicos desse processo. A dor serve para nos avisar para ter cuidado e nos notifica também que houve um insulto. Uma área pode ficar inchada à medida que os fluidos são movidos em direção à lesão. Já o calor e a vermelhidão seguem à medida que aumenta o fluxo do sangue, trazendo células para iniciar o processo de cicatrização. E também temos sistemas de mensagens que são semelhantes a hormônios que podem ordenar que o sangue coagule para fechar uma ferida. Quando patógenos como bactérias ou vírus estão presentes, a resposta imune envolve o envio de glóbulos brancos a fim de combater e matar essa infecção. Se tudo correr bem, essa inflamação vai diminuir e os nossos corpos voltarão ao normal quando o dano for curado ou o patógeno que nos invadiu tenha sido destruído. Mas a inflamação é uma condição de tamanho muito variável. Quando está insuficiente, os nossos corpos podem ser sobrecarregados por infecção ou não cicatrizar muito, e assim acabam causando problemas de saúde incapacitantes. O sistema imunológico não pode voltar ao normal porque o nosso corpo não consegue se curar, ou devido a fatores ambientais como tabagismo e dieta, e assim acabam mantendo uma ameaça. Nesse ponto, a inflamação entra em ação e vai continuar sinalizando perigo. Nós estamos entendendo agora que essa resposta inflamatória de longo prazo, conhecida como inflamação crônica, pode levar a muitas doenças crônicas. Portanto, podemos dizer que a inflamação é um ser metamorfo. Ela pode ser um sintoma de lesão ou doença ou uma causa de sintomas. Tanto os cientistas quanto nós médicos estamos apenas começando a construir uma compreensão mais detalhada das muitas partes móveis desse complexo sistema. E gradativamente estão se desenvolvendo estratégias para controlar a inflamação e fornecer novas abordagens a fim de combater muitas doenças importantes e comuns. Mas como é que a inflamação funciona? Bem, ela é o resultado de um conjunto complexo de etapas envolvendo muitos dos sistemas do corpo. A resposta inflamatória começa quando o tecido danificado libera os sinais químicos que, entre outras funções, tornam os vasos sanguíneos porosos. Aí entra os fagócitos, glóbulos brancos que protegem o corpo engolindo, a gente fala fagocitando, que é o termo científico, essas partículas estranhas ou bactérias. Esses fagócitos começam a se mover a partir do vaso sanguíneo para o tecido afetado, a fim de atacar as bactérias ou limpar esses detritos. As plaquetas também se movem para a ferida a fim de causar o quê? A coagulação do sangue. Tudo isso tem como objetivo retornar o tecido ao que ele era antes da lesão. Agora, na inflamação crônica, o processo não para e ao invés de atacar um invasor estranho e nos proteger da doença, a inflamação agora começa a atacar o nosso próprio corpo. Então, qual é a diferença da inflamação aguda da crônica? Bom, então vamos lá. A inflamação aguda é a primeira linha de defesa contra lesões ou infecções. Geralmente é um sinal de que seu corpo deu o primeiro passo para a cura. Mas essa resposta também pode estar envolvida em doenças como a sepse. A inflamação aguda surge rapidamente e dura alguns dias, mas pode ser fatal. Já a inflamação crônica, por outro lado, ocorre lentamente e pode durar meses ou até mesmo anos.
É uma inflamação persistente que tenta corrigir um problema, como uma doença autoimune ou uma exposição contínua a irritantes ambientais ou de estilo de vida, como poluição ou tabagismo. A inflamação aguda, se não for resolvida, pode se transformar em inflamação crônica. A mecânica da resposta pode ser semelhante à de uma emergência, mas como a lesão ou a infecção não pode ser resolvida, os sinais de socorro continuam. As consequências dessa inflamação persistente são uma ou mais de uma série de problemas de saúde. É nesse momento que a inflamação se torna um problema e não uma solução. E aí, gostou desse conteúdo? Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe isso com seus amigos e familiares. Isso vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante e você estará me ajudando a difundir conhecimento para as pessoas. Continue acompanhando a série de vídeos que estou promovendo, pois vem muita informação por aí. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.